Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 e 4 são os jogos clássicos do Five Nights at Freddy's. Eu sempre me perguntei qual destes é o melhor e qual destes é o pior. E hoje eu vou estar a descobrir isso com avaliações da Steam, com algumas avaliações do Metacritic e a minha opinião. Se vocês discordarem, vocês podem estar a votar numa tabela que vou pôr e também podem estar a comentar neste vídeo a dizer o porquê que não, porque que não concordam. Então espero que gostem do vídeo. Five Nights at Freddy's 1 tem 78 na nota de Metacritic e é um dos jogos com as melhores avaliações da Steam. Tem uma avaliação, tem avaliações incríveis. E a maior parte das avaliações que são más são troll, ainda para mais. Então, é normal dizer que este jogo é simplesmente um dos melhores da franquia. Então agora vamos misturar com a minha opinião. Bem, ele é o primeiro jogo, então ele não consegue entregar muito na lore, afinal o Scott Cawthon ainda não tinha uma ideia, do que queria fazer. Além disso, a gameplay é monótona, depois de várias noites tu já sabes o que tens que fazer, embora eu acho que o Freddy e o Foxy sejam mecânicas muito inteligentes. E praticamente é isso o jogo. Tem o Golden Freddy, que acrescenta ainda mais à lore, e também tem a Mordida de 87, que é um clássico, E, para ser sincero, ela enganou muitas pessoas, mas pronto, isso é assunto para outros vídeos. Além disso, o Freddy também tem aquela tal marca na cabeça, o que ajuda na lore. Este jogo aqui é um bom jogo, só que eu acho que ele é demasiado simples, mano. Ele funciona, obviamente, mas a longo prazo, depois de algum tempo, há pessoal que não vai gostar muito de jogar. Mas pronto, eu deixo este jogo num dos melhores tops, mas eu só vou dizer no final o top 4. E bora para o próximo Five Nights at Freddy's 2. Five Nights at Freddy's 2 é um dos melhores jogos de FNAF. Considerado amplamente como o melhor, é impressionante como tantas pessoas gostam deste jogo. Mas eu vou-vos ser sinceros, mesmo que ele seja um dos meus favoritos, eu tenho muitas coisas a dizer sobre este jogo. Primeiro, como a gameplay deste jogo é idiota, simplesmente é preciso sorte para terminar algumas noites. E sim, pode parecer estúpido, mas a partir da noite 5 já precisas de sorte para terminar, e isso aí é realmente confirmado. Mas o jogo não é mau, ele destruiu o critério da lore. Este jogo, em questão de lore, ele pôs mais lore do que o 3, talvez, não sei. Eu não vou dizer mais nada na questão da lore, porque também não quero polémicas. Mas este jogo aqui foi uma bomba de lore, e acho que toda a gente que jogou ou esteve a acompanhar nesta época concorda comigo. Então pronto, Five Nights at Freddy's 2 é um dos melhores, embora não tenha a melhor nota na Metacritic. Eu gosto muito deste jogo. E o pior ponto dele é a gameplay, e isso acho que toda a gente concorda comigo, embora a gameplay até a noite 5 seja muito boa, depois tu tens que contar com sorte. Embora, é mesmo muito bom, mas mesmo muito bom mesmo, quando tu acabas a noite neste jogo, porque é como se saísses do inferno. Mas pronto, vamos para o Five Nights at Freddy's 3. FNAF 3 é um dos jogos que, de certa maneira, é o que a comunidade menos gosta, de certa maneira. É dito como o pior por muitos, e o motivo é a gameplay, provavelmente. Tu ficas 5 noites a fazer a mesma coisa, chegas à noite 6 e pensas que vais ter um novo inimigo, ou que vais mudar de sítio, ou sei lá, que na noite 6 vai fazer algo e é a mesma coisa, e é sempre a mesma coisa. De certa maneira, só a noite 1 é que é noite diferente, porque tu não fazes nada. E como é que vocês fazem a porra de um jogo onde a primeira noite não te diz o que tu tens que fazer? Eu sei, tem as phone calls na primeira noite e já te dá um contexto e lore, e sobre lore eu já vou falar mais depois, mas pronto. Como é que tu tens uma primeira noite que não te põe em prática o Spring Trap? Nem que ele não te matasse, nem só, sei lá, ele podia só vir até à tua sala ou qualquer coisa, Scott Cawthon. Porquê que tu metes a porra de uma primeira noite onde não tens que fazer bosta nenhuma e passas cerca de 6 minutos a fazer o quê? Népia, mano. Mas pronto, tirando isso, a gameplay é horrível e vamos
para o próximo critério, que é o que faz este jogo não ser o pior, de certeza. É a lore. A lore deste jogo é monstruosa. Eu não estou a brincar. A lore deste jogo é tanta, mas tanta, que também é dito como um dos jogos com mais lore, né? Na questão destes clássicos. Mas de certa maneira eu não gosto deste jogo porque é simplesmente entediante. Se tu não souberes que tens que fazer lore ou assim, ele é mau. Então vamos para o quarto jogo. E finalmente chegámos ao Five Nights at Freddy's 4, o último FNAF destes clássicos, e de certa maneira ele tentou sair da caixa antes do Sister Location. Porquê? Porque desta vez tu, embora estejas na mesma cena basicamente que todos os outros jogos, tu és uma criança e estás dentro de um quarto. Não é uma sala de segurança e tu não tens quase nada para defender. É basicamente o mesmo sistema de FNAF 2, só que desta vez tu és uma criança e podes olhar para trás. Agora, o que é que eu posso dizer deste jogo? Ele é extremamente balanceado. Ele tem uma lore perfeita. A gameplay, embora seja basicamente a mesma durante o jogo inteiro, ela começa a diversificar-se bastante, porque tu tens que cuidar do Freddy, depois tens que cuidar do Foxy, depois tens que cuidar da Chica, e embora eles tenham mecânicas parecidas, embora claro que o Foxy tem umas mecânicas diferentes e o Freddy tem mecânicas diferentes, tu tens que realmente pensar no que tu estás a fazer. Não é como no FNAF 3 que tu fazes sempre a mesma coisa. E porquê que eu digo isto? Porque neste jogo ele chega a um ponto onde tu mudas de personagem. Sim, eu não estou a brincar. Tu passas de 4 animatronics a 1. Sim, eu não estou a brincar. Tu começas a lutar contra o fucking Golden Freddy versão Diablo, que é chamado como Nightmare Freddy. Bem, o que eu tenho que dizer deste bicho é que é incrível como eles fizeram não sei quantos animatronics para este jogo, e é um jogo diferente, simplesmente. Tem também aquilo para conseguires para conseguires passar 2 horas na noite, que nunca tivemos outros FNAF. É simplesmente muito melhor do que a maior parte do FNAF, porque é diferente. E o jogo tentou trazer mecânicas novas e foi uma boa tentativa, na minha opinião. E pronto, agora eu vou dar a minha opinião final, vou falar sobre o ranking e vamos começar com o pior FNAF. Então vamos ter que inserir primeiro o pior FNAF de todos. E esta é realmente uma discussão difícil. Obviamente eu estou entre o FNAF 3 e o FNAF 1. E porquê o FNAF 1, embora ele tenha a melhor nota do Metacritic, e antes de tudo isto é a minha opinião, é porque o FNAF 1 é vazio e tu fazes sempre a mesma coisa também. Só que no FNAF 3 é ainda mais vazio e tu fazes ainda mais a mesma coisa mais vezes. É pior a gameplay. Só que como o FNAF 1 não tem praticamente lore nenhuma, ou a lore que tu tens, tu não consegues fazer nada e te ficaste assim até conseguir o FNAF 2, nós temos um problema aqui, né? Porque num lado temos a lore toda e no outro temos a gameplay. E como o ser humano gosta de algo mais balanceado, e como o ser humano também gosta de algo, né, inicial, neste caso, quando eu digo isto, eu quero dizer que uma pessoa normal gostaria mais de uma gameplay melhor do que uma lore melhor, provavelmente eu vou ter que escolher o FNAF 3 para o último lugar. Mas tu não disseste que o FNAF 3 não ia ficar em último lugar? Calma, eu disse porque nos FNAFs ele fiquem muito à frente do que no último lugar. Eu não digo que seja um mau FNAF, porque eu acho que todos os jogos de Five Nights at Freddy's são bons de certa maneira. Mas dizer que este jogo é melhor do que o FNAF 1 é inconcebível. Então pronto, para o próximo lugar, ou seja, neste caso o terceiro lugar, FNAF 1 eu tenho que te escolher. E porquê que eu digo isto? Porque FNAF 1 não tem lore e a gameplay é quase a mesma coisa, né? E tu ficas um bocadinho na bosta. Óbvio, é um jogo que é muito bom e pronto, como eu já disse, nenhum FNAF aqui que eu citei é mau. Dizer que Five Nights at Freddy's 3 é mau também é inconcebível para mim. Mas ele vai ter que ficar aqui porque para uma pessoa, né, para a época, ele até era avançado, só que quando tu precisas de teorias e de lore,
tu não consegues simplesmente pegar num jogo qualquer e implorar que tenha lore. E é por isso que nós vimos teorias sobre Chuck E. Cheese e sobre coisas que nem sequer têm a ver com FNAF, porque nós não tínhamos lore em FNAF. E nós tínhamos que sair do FNAF para conseguir lore. Mas pronto. Continuando, temos o top 2, onde encontramos, sabem quem? Sim, Five Nights at Freddy's. E agora é que vou decidir o primeiro e o segundo lugar. Vocês estão prontos, pessoal? Para o segundo lugar, eu vou ter que estar a dar para o FNAF 2. E porquê? Porque ele não é balanceado. A gameplay é má a partir da noite 5 e tu vais ter que contar com sorte. A lore é muito ampla. Só que dizer que a lore do FNAF 2 é superior à lore do FNAF 4 também é inconcebível. Porque no FNAF 4 nós sabemos quase tudo. Nós sabemos que o William Afton era quem mandava no restaurante. Nós sabemos basicamente quem era a criança, né, que foi morta pelo Fredbear. Sabemos, não é a mordida de 87, porque a mordida de 87 acontece durante o FNAF 2, mas nós temos a mordida de 73, se não me engano, e além disso, nós, né, como se parecesse, né, que já acabou, nós ainda temos uma gameplay que eu acho que é boa. Eu acho que a gameplay do FNAF 4 não é melhor do que o FNAF 2, mas eu acho que ela é mais balanceada e dá para ser melhor explorada até à noite final. E pronto, pessoal, é simplesmente isso. Dizer que o FNAF 2 é mau é idiotice, o FNAF 2 é incrível, mas eu acho que o FNAF 4 é melhor porque ele é mais balanceado e explorando como o ser humano funciona, ele gostaria de algo mais, né, que funcionasse, né? Para todas as pessoas o FNAF 4 provavelmente funcionaria melhor. Mas pronto, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito perdão por não ter postado mais rápido. E é isso. Tenham um bom final de férias, provavelmente, porque eu neste verão só postei um vídeo. Eu peço imensas desculpas por isso. Mas pronto. Adeus.